Você já percebeu que, muitas vezes, o que mais pesa na sua vida não é exatamente o problema que aconteceu, mas a história que a sua mente construiu em cima dele? Uma mensagem não respondida vira rejeição. Um erro pequeno vira prova de incapacidade. Uma fase difícil vira sentença. Um dia ruim vira a sensação de que tudo está perdido. E quando você acredita em cada pensamento que aparece dentro da sua cabeça, a vida deixa de ser vivida e passa a ser suportada. Mas existe uma verdade que pode mudar completamente a forma como você atravessa os próximos minutos deste vídeo. Você não precisa vencer o mundo inteiro hoje. Você precisa apenas recuperar o comando de si mesmo. Porque o homem que aprende a governar a própria mente deixa de ser arrastado por qualquer comentário, por qualquer ausência, por qualquer perda, por qualquer medo e por qualquer lembrança. Ele pode até sentir dor, mas não entrega a direção da própria vida para ela. Hoje, você vai conhecer 17 lições estoicas capazes de reorganizar sua visão, fortalecer sua postura interna e devolver clareza para momentos em que tudo parece confuso. Não são frases bonitas para decorar. São princípios práticos para usar quando a ansiedade aperta, quando a tristeza aparece, quando a dúvida tenta diminuir você e quando o mundo parece exigir mais força do que você acredita ter. E antes de seguirmos, já deixa seu like e se inscreve no canal O Grande Estoico, porque esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que talvez estejam passando por uma batalha silenciosa agora. E se essa mensagem já começou a conversar com você, escreva nos comentários: eu recupero o comando da minha mente. Isso não é só um comentário, é uma decisão pública de não viver mais no automático. Número 1. Tudo passa, então, não entregue sua paz ao que é temporário. Uma das maiores prisões modernas é acreditar que tudo o que acontece agora é definitivo. Um problema aparece e a mente diz: vai ser sempre assim. Alguém se afasta e a mente conclui: ninguém fica. Um projeto demora a dar resultado e a mente grita: você falhou. Mas o estoicismo nos chama para uma visão mais alta. Tudo muda, tudo se transforma, tudo atravessa ciclos. A dor que hoje parece ocupar a casa inteira da sua alma amanhã pode ser apenas uma lembrança distante. Pense em quantas coisas já pareciam enormes na sua vida e hoje quase não têm força sobre você. Um medo antigo, uma vergonha antiga, uma rejeição antiga, um desejo que parecia urgente, um reconhecimento que você achava indispensável. O tempo colocou tudo no devido tamanho, não porque nada importava, mas porque quase nada merece o poder absoluto que damos no calor do momento. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, refletia sobre a brevidade da fama, do poder e da admiração pública. Ele compreendia que o homem poderoso e o homem simples caminham para o mesmo destino. Isso não era uma ideia triste, era libertadora. Porque quando você entende que a aprovação dos outros também passa, deixa de sacrificar sua verdade para agradar plateias instáveis. As curtidas passam, os elogios passam, as críticas passam, a fase ruim passa, a euforia também passa. Por isso, o seu valor não pode depender da oscilação do mundo. O que permanece é aquilo que você constrói dentro: caráter, disciplina, honestidade, coragem, paciência e respeito por si mesmo. O resto é clima, e ninguém sábio entrega sua vida inteira ao clima de um dia. Número 2. Fale consigo como falaria com alguém que você ama. Existe uma violência silenciosa que muitas pessoas cometem todos os dias sem perceber. A forma como conversam consigo mesmas. Se erram, se insultam, se atrasam, se humilham. Se não conseguem manter uma promessa, se tratam como fracasso. E depois se perguntam por que estão cansadas, inseguras e emocionalmente sobrecarregadas. Nenhuma mente floresce sendo atacada pelo próprio dono.
Imagine que um amigo chegasse até você dizendo: "Eu tentei, mas não consegui. Estou decepcionado comigo." Você provavelmente não diria: "Você é inútil, sempre estraga tudo." Você ofereceria firmeza, mas também humanidade. Diria para ele respirar, aprender, corrigir a rota e continuar. Então por quê? Quando a pessoa ferida é você, o tom muda tanto. O estoicismo não ensina autopiedade, ele ensina autorrespeito. Tratar-se com bondade não significa passar a mão na cabeça dos próprios erros. Significa corrigir sem destruir. Significa assumir responsabilidade sem transformar cada falha em identidade. Você não é o erro que cometeu. Você é a pessoa que pode observar esse erro, extrair uma lição e agir com mais consciência. A maneira como você fala consigo molda sua disposição para viver. Uma mente que só recebe acusação se fecha. Uma mente que recebe verdade com firmeza e respeito se fortalece. Portanto, quando se pegar dizendo "eu nunca consigo", substitua por "ainda estou aprendendo a fazer melhor". Quando surgir "eu estraguei tudo", diga "eu errei uma parte, agora vou ajustar o próximo passo". A palavra interna certa não resolve tudo, mas impede que você se torne inimigo de si mesmo no momento em que mais precisa de apoio. Número 3. Aceite a realidade antes de tentar mudá-la. Grande parte do sofrimento humano nasce da briga contra aquilo que já aconteceu. A mente volta, reescreve, discute, acusa, imagina respostas melhores, cria versões alternativas e tenta empurrar o passado para outro formato. Mas a realidade não negocia com a nossa resistência. O que aconteceu, aconteceu. E enquanto você desperdiça energia lutando contra o fato, perde força para agir sobre o que ainda está em suas mãos. Aceitar não é gostar. Aceitar não é concordar. Aceitar não é se conformar com uma vida pequena. Aceitar é parar de negar o ponto de partida. É olhar para a situação e dizer: isso é o que existe agora. A partir daqui, qual é a atitude mais sábia? Essa pergunta muda tudo, porque tira você do papel de vítima paralisada e coloca de volta no lugar de agente. Os estoicos entendiam que existe uma diferença enorme entre o que depende de nós e o que não depende. Você não escolhe o passado, o humor dos outros, a família em que nasceu, todas as oportunidades que teve ou as perdas que encontrou. Mas pode escolher a resposta, a postura, o próximo hábito, a palavra que sai da sua boca, o modo como interpreta o evento e a disciplina com que segue em frente. A vida é como um rio. Você não controla a força da correnteza, a curva do caminho ou as pedras escondidas no fundo, mas pode aprender a remar melhor. Quem tenta mandar no rio se esgota. Quem aprende a navegar amadurece. Resistir ao inevitável é ser arrastado. Aceitar com lucidez é recuperar o leme. Número 4. Pratique gratidão sem matar sua ambição. Existe uma diferença profunda entre querer crescer e viver em estado permanente de falta. A ambição saudável te move. A comparação doentia te consome. Uma pessoa pode desejar melhorar de vida, ganhar mais, construir algo maior, desenvolver seu corpo, sua mente e sua carreira sem desprezar o que já possui. O problema começa quando o coração passa a dizer: eu só poderei ter paz quando chegar lá. Esse lá muda o tempo inteiro. Primeiro é um valor na conta. Depois é uma casa. Depois é reconhecimento. Depois é o corpo ideal. Depois é o respeito de alguém. Depois é outro degrau. E se a mente não for treinada, cada conquista se torna apenas uma pausa curta antes de uma nova insatisfação. Você chega ao que queria e, em vez de saborear, já se sente atrasado de novo. A gratidão estoica não é ingenuidade, é lucidez. É perceber que, enquanto busca o que falta, você não pode ficar cego para o que sustenta sua vida agora.
Talvez você ainda não esteja onde deseja, mas tem alguma força, alguma chance, algum aprendizado, algum recurso, alguma pessoa, alguma experiência e algum tempo para agir. Quem não consegue valorizar nada no caminho, dificilmente encontrará paz no destino. Ser grato não significa parar. Significa caminhar sem ódio da própria caminhada. Significa melhorar sem desprezar sua história. Significa olhar para dentro e entender que seu valor não aumenta apenas quando o mundo aplaude. O homem que aprende a agradecer sem se acomodar se torna perigoso no melhor sentido. Ele cresce com firmeza, mas não se vende para o desespero. Número 5. Siga seu caminho, sem viver medindo a vida dos outros. Poucas coisas roubam tanta energia quanto a comparação constante. Você abre uma rede social e, em poucos minutos, parece que todo mundo está mais feliz, mais rico, mais bonito, mais amado, mais produtivo e mais resolvido do que você. Mas o que aparece ali é um recorte, não uma vida inteira. É vitrine, não bastidor. E comparar sua luta invisível com a cena editada de outra pessoa é uma forma cruel de injustiça contra si mesmo. Sêneca falava de uma tranquilidade interior ligada à capacidade de permanecer no próprio caminho. Isso exige disciplina, porque o mundo moderno nos treina para olhar para os lados. Sempre há alguém correndo mais, conquistando antes, mostrando mais, recebendo aplausos ou parecendo superior. Se você não tiver eixo, passará a vida abandonando sua rota para perseguir mapas que nem são seus. Marco Aurélio alertava para não desperdiçarmos a vida observando excessivamente a vida alheia. Cada minuto gasto alimentando inveja, ressentimento ou inferioridade é um minuto retirado da sua construção. Você não precisa vencer a história de outra pessoa. Precisa honrar a sua. Precisa entender o seu ritmo, suas responsabilidades, suas feridas, suas ferramentas e seu chamado. O progresso real quase sempre é silencioso. É uma escolha melhor que ninguém viu. É uma reação controlada que ninguém aplaudiu. É um treino feito sem motivação. É uma palavra que você decidiu não responder. É um hábito pequeno repetido por meses. Enquanto você se mede pelos outros, ignora as evidências discretas de que está evoluindo. Volte para o seu caminho. É nele que sua força amadurece. Número 6. Amplie a perspectiva e diminua o tamanho do problema. Quando estamos presos dentro de uma emoção, tudo parece maior do que realmente é. Uma preocupação ocupa o céu inteiro. Uma crítica parece definir nossa identidade. Uma dificuldade financeira parece apagar todas as possibilidades. Uma conversa mal resolvida parece o centro do universo. Mas, quando ampliamos a visão, percebemos que muita coisa que parecia gigante era apenas um ponto dentro de uma história muito maior. Marco Aurélio governava um império e, ainda assim, treinava a mente para olhar a existência de cima. Ele pensava na imensidão do tempo, na repetição das gerações, na brevidade dos conflitos humanos e na pequenez das vaidades. Essa prática não servia para desprezar a vida, mas para colocá-la em proporção. Quando você enxerga com amplitude, para de tratar cada desconforto como tragédia. Pense na humanidade atravessando séculos. Pessoas amaram, perderam, erraram, recomeçaram, foram criticadas, sentiram medo, enfrentaram dúvidas e continuaram. Aquilo que hoje você sente não é uma anomalia. Faz parte da condição humana. Essa percepção não diminui sua dor, mas diminui o isolamento. Você não é o único a enfrentar noites difíceis. Não é o único a tentar parecer forte enquanto reorganiza pedaços por dentro. Ampliar a perspectiva é perguntar: isso ainda terá o mesmo peso daqui a um ano? Isso define meu caráter ou apenas testa minha paciência? Isso merece minha paz inteira ou apenas uma ação prática? Muitas vezes, a resposta devolve clareza.
A vida fica mais leve não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de carregá-los como se fossem maiores que sua capacidade de crescer. Número 7. Cuide da mente com a mesma seriedade com que cuidaria de algo valioso. Muita gente só percebe a importância da saúde mental quando já está no limite. Vai acumulando preocupação, noites mal dormidas, irritação, excesso de informação, autocobrança, comparação e pressa. Depois, estranha quando a mente começa a ficar pesada, mas nenhuma ferramenta funciona bem se nunca recebe manutenção. E a sua mente é a principal ferramenta da sua vida. Sêneca defendia a necessidade de reservar tempo para fortalecer o interior, caminhar, respirar com calma, escrever, silenciar, treinar o corpo, organizar pensamentos, reduzir estímulos e contemplar a própria vida não são luxos, são práticas de preservação. Você não precisa esperar desabar para começar a se cuidar. O homem sábio não cuida da mente apenas quando ela grita. Ele cuida antes, quando ela ainda sussurra. O corpo também participa desse processo. Movimento físico, uma caminhada simples, um treino em casa, alongamentos ou qualquer atividade compatível com sua realidade podem ajudar a quebrar a inércia emocional. Muitas vezes, a mente parece impossível de mover, mas o corpo dá o primeiro passo. Você levanta, respira, anda, transpira um pouco e algo dentro começa a reorganizar. Não transforme autocuidado em mais uma cobrança. Comece pequeno. 10 minutos de caminhada. 5 minutos longe do celular. Uma página escrita. Uma respiração mais lenta antes de responder a alguém. Um compromisso diário de não consumir lixo mental logo ao acordar. A serenidade não aparece por acidente, ela é cultivada, e todo cultivo começa com uma pequena decisão repetida com respeito. Número 8. Encare os problemas como treino, não como prova de derrota. Ninguém deseja dificuldades. Seria estranho acordar pedindo problemas. Mas a vida, inevitavelmente, traz obstáculos, e a diferença entre uma mente fraca e uma mente treinada está na interpretação. Para muitos, o obstáculo significa "isso veio para me parar". Para o estoico, o obstáculo pergunta "que virtude você vai praticar agora?". Sêneca observava que quem nunca enfrentou adversidade nunca teve a chance de conhecer a própria força. Isso é duro, mas verdadeiro. A coragem não nasce em dias fáceis. A paciência não é treinada quando tudo obedece à sua vontade. A disciplina não se revela quando existe motivação sobrando. A maturidade aparece quando algo contraria seus planos e, mesmo assim, você escolhe não se perder. Todo problema carrega uma espécie de academia invisível. A crítica treina a humildade. A espera treina paciência. A perda treina desapego. A pressão treina firmeza. A injustiça treina autocontrole. A incerteza treina confiança no próximo passo. Você pode odiar cada exercício, mas não pode negar que eles moldam uma parte de você que conforto nenhum conseguiria moldar. Isso não significa romantizar sofrimento. Significa não desperdiçá-lo. Quando algo difícil surgir, pergunte: qual habilidade interna esta situação está exigindo de mim? Talvez seja silêncio. Talvez seja coragem. Talvez seja persistência. Talvez seja aceitar. Talvez seja agir. A pergunta certa transforma dor em material de construção. E uma pessoa que aprende com os próprios dias difíceis deixa de ser facilmente quebrada. Número 9. Todo dia traz uma chance de recomeçar com mais consciência. Uma das ilusões mais pesadas é achar que um erro antigo impede uma vida nova. A mente diz: você já tentou antes, você já falhou, você sempre volta ao mesmo lugar. Mas o estoicismo lembra que o agora é o único ponto onde a ação existe. O passado oferece lições, não precisa virar prisão.
Você não pode voltar e mudar o primeiro capítulo, mas pode escrever a próxima página com outra postura. Pense em um estudante iniciando um novo período. Mesmo que tenha ido mal antes, precisa comparecer de novo, estudar de novo, organizar-se de novo. A vida funciona de modo parecido. Cada manhã coloca diante de você uma nova oportunidade de praticar aquilo que ontem foi difícil. Não uma oportunidade perfeita, mas real. E o real é o único lugar onde a transformação acontece. Talvez você tenha desperdiçado tempo, talvez tenha reagido mal, talvez tenha confiado em quem não devia, talvez tenha abandonado promessas feitas a si mesmo. Tudo isso importa, mas nada disso precisa decretar o seu futuro. O que define sua direção não é apenas o que aconteceu, mas o que você decide repetir a partir de agora. A natureza inteira vive em ciclos. O dia escurece e volta a nascer. Árvores perdem folhas e depois renovam sua forma. Estações mudam. O corpo se adapta. A mente aprende. Por que você seria a única parte da existência condenada a permanecer igual? Recomeçar não é fingir que nada ocorreu, é usar o que ocorreu como matéria-prima para caminhar melhor. Número 10. Não acredite em toda emoção como se fosse verdade absoluta. As emoções são sinais, não sentenças. Elas indicam algo, mas nem sempre interpretam corretamente. Você pode sentir rejeição sem ter sido rejeitado. Pode sentir perigo, onde existe apenas incerteza. Pode sentir fracasso em um momento que, na verdade, é aprendizado. Quando você obedece a toda emoção sem examiná-la, entrega sua mente a um mensageiro que às vezes chega cansado, assustado e confuso. Uma mensagem não respondida pode significar 1000 coisas. A pessoa talvez esteja ocupada, exausta, sem energia, resolvendo algo pessoal ou simplesmente longe do celular. Mas a mente ansiosa escolhe a versão mais dolorosa e a trata como fato. Um olhar estranho vira desprezo. Um silêncio vira abandono. Uma demora vira humilhação. E quando você percebe, já sofreu por um roteiro que talvez nunca tenha existido. Os estoicos ensinavam a separar o evento do julgamento. O evento é, a pessoa não respondeu ainda. O julgamento é, ela não se importa comigo. O evento é, meu plano atrasou. O julgamento é, minha vida está dando errado. O evento é menor. O julgamento inflama tudo. A prática estoica começa quando você aprende a pausar antes de acrescentar significado. Da próxima vez que uma emoção forte surgir, pergunte, qual é o fato puro aqui? Depois pergunte, que história minha mente está adicionando? Essa distância pequena pode salvar você de muitas reações desnecessárias. Clareza não é ausência de sentimento. Clareza é sentir sem deixar que o sentimento falsifique a realidade. Número 11. Ouça mais do que fala e aprenda com o que o mundo tenta ensinar. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Ouvir deve ocupar mais espaço do que falar. Essa ideia parece simples, mas é profundamente prática. Muitas pessoas não escutam para compreender. Escutam apenas esperando a vez de responder. Enquanto o outro fala, já estão preparando defesa, opinião, correção ou exibição. O resultado é uma vida cheia de ruído e pouca sabedoria. Ouvir é uma forma de humildade. É reconhecer que você não possui todas as respostas. É permitir que a experiência de outra pessoa amplie sua visão. É perceber detalhes que a pressa ignora. É captar dores escondidas atrás de palavras simples. Quem escuta bem aprende mais rápido, erra menos por impulso e cria relações mais profundas. No trabalho, ouvir evita conflitos desnecessários. Em casa, ouvir cura distâncias. Na amizade, ouvir fortalece confiança. Na própria mente, ouvir também é essencial.
Muitas vezes, você fala por cima de si mesmo com distrações, notificações e urgências, sem perceber o que seu interior está tentando avisar. Cansaço, irritação e desânimo frequentemente são sinais que pedem atenção, não inimigos que devem ser silenciados a qualquer custo. O estoico não precisa dominar todas as conversas. Ele observa, aprende, mede as palavras, responde com intenção. Uma fala sábia nasce de uma escuta madura. E quanto mais você aprende a ouvir, menos necessidade sente de provar valor por meio de excesso de explicação. Número 12. Antecipe dificuldades para não ser controlado pelo medo delas. O medo cresce quando evitamos olhar para ele. A mente deixa a ameaça vaga, nebulosa, enorme. E se eu perder? E se não der certo? E se eu for rejeitado? E se tudo mudar? Esses pensamentos ficam circulando sem forma definida e justamente por isso parecem maiores. O estoicismo propõe um exercício corajoso, olhar para o cenário difícil com sobriedade e preparar a alma para agir. Antecipar o pior, no sentido estoico, não é viver pessimista, é treinar estabilidade. Quando você imagina uma dificuldade possível e se pergunta como eu responderia, algo muda. O medo deixa de ser um monstro sem rosto e se torna uma situação que pode ser pensada. Se o emprego acabasse, que habilidades você fortaleceria? Se um plano falhasse, que alternativa existiria? Se uma pessoa se afastasse, que parte da sua vida ainda permaneceria sob seu cuidado? Esse exercício devolve poder porque separa preocupação de preparação. Preocupação é rodar em círculo, preparação é construir saída. Preocupação consome energia, preparação organiza a atitude. O estoico não controla o futuro, mas pode chegar a ele menos despreparado. Muitas vezes, o que mais assusta não é o acontecimento em si, mas a sensação de que não suportaríamos. Porém, ao observar sua própria história, você encontrará provas de resistência. Você já atravessou dias que pareciam impossíveis. Já sobreviveu a conversas, perdas, mudanças e incertezas. A mente treinada não diz nada ruim acontecerá. Ela diz, se algo difícil vier, eu não abandonarei minha razão. Número 13. Aceite errar, porque a vergonha de parecer imperfeito pode roubar sua evolução. Muita gente prefere permanecer invisível a correr o risco de ser julgada. Não tenta, porque pode falhar. Não publica, porque podem criticar. Não aprende algo novo, porque pode parecer iniciante. Não conversa, porque pode se expressar mal. A pessoa chama isso de prudência, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado de cautela. Epicteto ensinava que, para crescer, precisamos aceitar a possibilidade de parecer tolos em algum momento. Todo mestre já foi desajeitado. Todo especialista já fez perguntas simples. Todo grande comunicador já tropeçou na própria voz. Todo atleta forte já teve um primeiro treino ruim. A evolução cobra o preço da fase inicial. Quem se recusa a pagar esse preço permanece preso ao mesmo lugar, tentando proteger uma imagem frágil. O erro não precisa virar espetáculo interno. Ele pode ser informação. Se você errou uma abordagem, aprendeu algo sobre método. Se falhou em uma tentativa, descobriu uma parte que precisa de ajuste. Se foi criticado, pode separar o que é útil do que é apenas ruído. A vergonha tenta transformar cada tropeço em identidade. A sabedoria transforma cada tropeço em direção. Não espere sentir confiança completa para agir. Muitas vezes, a confiança vem depois de várias ações imperfeitas. Você começa tremendo, continua aprendendo, melhora com repetição e, aos poucos, aquilo que antes assustava passa a obedecer. O orgulho quer nascer pronto, a grandeza aceita ser lapidada. Número 14. Tenha cuidado com a fortuna.
Porque nem todo ganho enriquece a alma, dinheiro, reconhecimento e oportunidades podem ser bênçãos quando estão a serviço de valores sólidos. Mas também podem revelar fragilidades escondidas. A riqueza não transforma todos em pessoas piores, mas amplia aquilo que já existe. Se existe vaidade sem freio, ela cresce. Se existe arrogância, aparece. Se existe vazio, pode tentar se preencher com excesso. Por isso, os estoicos olhavam para a fortuna com gratidão, mas também com vigilância. A busca por prosperidade não é errada. O problema é permitir que ela compre sua integridade. Quando uma pessoa começa a medir tudo por vantagem, status e aparência, perde aos poucos a própria liberdade. Passa a depender de símbolos para se sentir alguém. Passa a confundir respeito com ostentação. Passa a tratar pessoas como escadas e, quando percebe, conquistou coisas, mas perdeu presença, simplicidade e paz. A verdadeira pergunta não é apenas quanto posso ganhar, mas quem estou me tornando enquanto busco isso. Se o caminho para uma conquista exige que você traia seus princípios, talvez o preço seja alto demais. Se uma oportunidade aumenta sua conta, mas diminui sua dignidade, ela não é crescimento completo. O estoico pode ter recursos, conforto e sucesso, mas não se ajoelha diante deles. Ele usa o que possui sem ser possuído. Ele aprecia sem depender. Ele cresce sem vender a alma, porque fortuna sem caráter vira armadilha elegante. Já caráter com fortuna pode virar instrumento de construção, generosidade e liberdade. Número 15. Não coloque toda a sua esperança em uma única porta. É perigoso transformar um único sonho, uma única pessoa, uma única oportunidade ou um único resultado na condição absoluta da sua paz. Quando toda a esperança é colocada em uma porta, qualquer atraso nessa porta parece o fim da vida. A mente fica estreita, o coração fica refém. A pessoa deixa de viver possibilidades porque está hipnotizada por um único caminho. Epicteto nos convida a desenvolver uma relação mais equilibrada com nossos desejos. Isso não significa desistir do que você quer. Significa não permitir que um desejo específico se transforme em tirano. Você pode perseguir uma meta com disciplina e, ao mesmo tempo, lembrar que a vida possui mais de uma forma de florescer. Quando uma rota fecha, outra pode ensinar algo. Quando um plano muda, sua capacidade de agir continua existindo. Muitas pessoas sofrem não apenas pelo que perderam, mas pela ideia de que aquilo era a única chance de felicidade. Um relacionamento termina e elas acham que nunca mais haverá amor. Um trabalho não dá certo e pensam que não tem futuro. Um projeto falha e concluem que não nasceram para vencer. Mas a vida raramente se resume a uma tentativa. A mente em desespero estreita o horizonte. A sabedoria volta a ampliá-lo. Tenha metas, mas não transforme metas em correntes. Tenha sonhos, mas mantenha sua alma maior que eles. Trabalhe com seriedade, mas permaneça aberto aos desvios que podem revelar capacidades que você ainda nem conhece. Número 16. Lembre-se da brevidade da vida para não desperdiçá-la com o que é pequeno. Pensar na finitude não precisa ser sombrio, pode ser uma das práticas mais libertadoras que existem. Quando você lembra que seu tempo é limitado, muitas preocupações perdem autoridade. Nem toda discussão merece resposta. Nem toda ofensa merece moradia dentro de você. Nem toda opinião alheia merece virar direção. Nem toda pressa merece obediência. Os estoicos refletiam sobre a morte não para fugir da vida, mas para vivê-la com mais presença. A consciência da finitude reorganiza prioridades. Ela pergunta: vale a pena entregar meus melhores anos a ressentimentos? Vale a pena sacrificar minha paz para impressionar pessoas que mal conhecem meu coração? Vale a pena viver adiando o que importa como se houvesse tempo infinito? Essa reflexão não manda abandonar responsabilidades. Ela convida a viver com intenção. Trabalhar sim,
mas sem se tornar escravo de vaidades. Construir, sim, mas sem esquecer as relações que importam. Ambicionar, sim, mas sem perder a alma no processo. Descansar, sim, sem culpa quando o descanso é necessário. Amar, sim, enquanto há presença para oferecer. Talvez uma das maiores tragédias não seja morrer, mas passar anos vivo, sem realmente habitar a própria existência. Sempre esperando a próxima fase, sempre preso ao que passou, sempre tentando provar algo, sempre adiando conversas, mudanças e decisões. A lembrança da brevidade é um chamado. Volte para a vida antes que a vida vire apenas lembrança. Número 17. A verdadeira riqueza é conseguir estar em paz com o que você já tem enquanto constrói o que ainda deseja. Epicteto dizia, em essência, que sábio é aquele que não se tortura pelo que não possui, mas sabe se alegrar com o que está presente. Essa lição parece simples, porém confronta uma das maiores doenças emocionais do nosso tempo. Viver permanentemente ausente, sempre projetado para algo que falta. A pessoa tem casa, mas só pensa na casa maior. Tem saúde suficiente para agir, mas só enxerga imperfeições. Tem pessoas ao redor, mas só sente falta de quem se foi. Tem oportunidades pequenas, mas despreza porque queria uma porta gigante. Tem vida acontecendo agora, mas vive esperando uma versão ideal da existência para se permitir respirar. Contentamento não é passividade, é liberdade interior. É ser capaz de dizer, eu ainda quero crescer, mas não vou odiar minha vida atual enquanto cresço. É olhar para o que existe com respeito. É reconhecer que muitas coisas que hoje você chama de comuns já foram pedidos, sonhos ou necessidades em algum momento. O comum também pode ser sagrado quando a mente aprende a enxergar. A verdadeira riqueza começa quando seu estado interno não depende completamente da próxima conquista. Você continua construindo, mas para de se tratar como alguém incompleto. Continua desejando, mas não permite que o desejo vire sofrimento constante. Continua avançando, mas aprende a celebrar pequenas provas de progresso. Agora, escolha uma dessas 17 lições e pratique nesta semana. Não escolha todas de uma vez. Escolha uma. Talvez você precise falar consigo com mais respeito. Talvez precise parar de comparar sua jornada. Talvez precise aceitar uma realidade que está tentando negar. Talvez precise cuidar melhor da mente, ouvir mais, agir apesar do medo ou lembrar que tudo passa. A transformação começa quando uma ideia deixa de ser bonita e passa a ser praticada em silêncio. Porque, no fundo, filosofia não é o que você repete. É o que você encarna quando a vida aperta. É como você responde quando ninguém está olhando. É a decisão que toma quando a emoção pede excesso. É o silêncio que escolhe quando poderia ferir. É a disciplina que mantém quando a motivação desaparece. É a coragem de recomeçar sem anunciar ao mundo que está recomeçando. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma parte sua ainda acredita que pode viver com mais clareza, mais firmeza e mais domínio interno. Honre essa parte. Não deixe este conteúdo virar apenas mais um vídeo assistido. Transforme uma lição em atitude, hoje, nesta semana, no próximo conflito. Na próxima tentação de desistir, na próxima vez em que sua mente tentar transformar um momento difícil em uma sentença contra você. E se esta mensagem fortaleceu você, deixe seu like, inscreva-se no canal O Grande Estoico e escreva nos comentários: eu escolho a serenidade com coragem. Esse comentário pode parecer simples, mas pode lembrar você e outras pessoas de que ninguém precisa ser perfeito para começar a viver com mais sabedoria. Continue acompanhando o canal, porque aqui você treina a mente para não ser dominada pelo caos, pela pressa, pela comparação e pelo medo. Até o próximo vídeo.